Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre o empate sem gols entre Atlético Paranaense e Alianza Lima na estreia do Furacão na Libertadores 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá falar desse empate em 0-0 entre Atlético Paranaense e Alianza Lima, lá no estádio Alejandro Villanueva, na capital do Peru, onde o Atlético entrou em campo de uma maneira surpreendente, né? A gente teve uma mudança na escalação que surpreendeu a maioria dos torcedores. Conforme a grande maioria de vocês sabe, porque eu sei que vocês acompanham o Atlético tanto quanto eu, o Turra tem, ou vinha tendo, no Campeonato Paranaense, o hábito de escalar o time com dois meio-campistas, com Vitor Bueno e Davi Terans, e com Canóbio e Pablo, ou Vitor Roque. E o que a gente viu hoje, no primeiro desafio para valer da temporada, no primeiro jogo de uma competição que eu considero realmente importante, foi o Atlético abrindo mão de tudo aquilo que fez no estadual nos últimos jogos, com a presença dos dois meias, para voltar ao esquema com dois pontas abertos. E vejam, eu não discordo da decisão. Eu falei aqui mais de uma vez que a falta de ímpeto defensivo de Terans e Vitor Bueno poderia forçar o Atlético a voltar em alguns casos, ao esquema com 3 jogadores de ataque, né? Até para a gente poder ter Canóbio e Coelho recompondo pelos lados. A grande questão é, diante do discurso de que o Campeonato Paranaense serviria como preparação para as principais competições da temporada, acho que faz pouco sentido essa mudança no primeiro grande desafio do ano, principalmente enfrentando um adversário que tecnicamente é menos qualificado que o Atlético. Conforme eu passei para vocês, tanto ontem no podcast, quanto no texto que eu publiquei no Furacão.com na manhã de segunda-feira, esse Alianza Lima, ele não é o mesmo time que não vence na Libertadores há 10 anos ou 29 partidas, conforme informações que circulavam na mídia. Era um time que tinha se reforçado com alguns bons jogadores e jogadores experientes, que vem de um projeto esportivo em crescimento, mas é sim tecnicamente inferior ao Atlético. O Atlético poderia ter saído de Lima com uma boa vitória. E a gente não viu nada muito diferente disso, tá? O Alianza Lima, que foi escalado pelo Guilherme Salas, com algumas peculiaridades, né? O goleiro Ângelo Campos, mais experiente que o Franco Saravia, que vinha jogando, foi o titular. Edilson Chaves, lateral direito, que é o líder em assistências do time na temporada, acabou jogando no lugar que poderia ter sido do Gino Peruzzi. A gente teve aí Zambrano e... como que é o nome do zagueiro? Garcia, Santiago Garcia, formando a dupla de zagueiros, com o Ricardo Lagos, lateral peruano, fechando a linha de 4 defensores. E aí a gente teve no meio de campo a entrada do Cueva, que não era uma certeza para a partida de hoje, juntamente com o José Pires Ballon, que é o capitão do Alianza Lima, volante de contenção. E a gente teve, acho que para surpresa de muita gente, a saída do Jairo Concha, que é talvez o grande destaque jovem desse time do Alianza, para a entrada do volante Jesus Cantídio. E aí o que o Alianza fazia? Quando tinha a bola, fazia a saída de 3+2, com o Ricardo Lagos, lateral esquerdo, ficando em linha com os dois zagueiros, o Garcia e o Zambrano, e o Ballon e o Jesus Cantídio, logo à frente, para fazer essa saída, como eu mencionei, com 3+2. E na frente, quando tinha a bola, o que a gente tinha era o Edilson Chaves, lateral direito, avançando para se ocupar daquele corredor externo. Né? Ele era o responsável, vamos dizer, era como se fosse o ponta direita do Alianza, quando o Alianza tinha a bola. E o Gabriel Costa, atacante que talvez seja o jogador mais perigoso desse time do Alianza, saía da ponta direita para cair por dentro e se aproximar tanto do Pablo Sabag, que é o centroavante, homem de referência, quanto do Cueva, que atuou como um legítimo engante, né, como um camisa 10 do América do Sul. E do outro lado, o Brian Reina, né, esse peruano, jovem extremo esquerdo, que bom jogador, veloz, procurou aí algumas vezes o confronto de um contra com o Kelvin, e algumas vezes levou a melhor.
e acho que realmente o Alianza Lima mostrou ou confirmou as expectativas que se criaram, que não era realmente um time que o Atlético poderia vencer facilmente, porque não era mais a mesma equipe que vinha passando aí algumas temporadas muito complicadas na Libertadores. E dentro desse contexto de uma equipe que ia dificultar para o Atlético tem um início de jogo bastante complicado, primeiros aí 15 ou 20 minutos, quando entendo eu que a adrenalina da estreia, somada à grande presença de torcedores no estádio, acaba empurrando o Alianza Lima, que ganha muito ímpeto e consegue sobrepor o Atlético nos minutos iniciais, mas conforme o jogo ele vai se acalmando, né, retornando ao padrão da normalidade, a gente viu o Atlético crescendo, dominando a partida e criando oportunidades. A gente teve aquele chute do Terans, que ele acaba, entre aspas, roubando do Coelho, que é bem defendido pelo Ângelo Campos. A gente teve a finalização do Coelho naquela boa jogada do Vitor Roque. E acho que aí a gente tem que abrir um parênteses, porque não acho que o Coelho, até aquele momento, vinha fazendo um mau jogo. Pelo contrário, acho que ele vinha participando até de maneira interessante de algumas jogadas. Não acho que ele chutou mal aquela bola, ela passa realmente muito próximo da trave do Alianza Lima. Eu acho que o que precisa ser destacado negativamente é que a partir do momento que ele desperdiça aquela chance, ele parece que sai um pouco do centro e começa a tomar algumas decisões bastante questionáveis, mostrando aí alguma afobação. Acho que falta um pouco de maturidade, um pouco mais de cabeça para o Coelho se manter focado no jogo e poder entregar dentro de campo aquilo que a gente espera dele, porque é um jogador que tem bastante qualidade, principalmente nas jogadas de 1 contra 1, é muito agressivo, muito veloz, poderia ser uma peça importante para o Atlético, ou pode ainda ser uma peça importante para o Atlético, mas vai depender desse amadurecimento a nível mental, para que ele possa ser mais consistente e, consequentemente, mais confiável. De qualquer maneira, a gente vai para o intervalo com a sensação bastante clara de que poderia abrir o placar no segundo tempo e ganhar, trazer os 3 pontos para a Arena da Baixada. E aí, no intervalo, acho que vale a gente abrir um segundo parênteses para questionar, e aí realmente é tentar entender o motivo pelo qual o Turra saca o Zé Ivaldo para a entrada do Matheus Felipe, que era o único zagueiro no banco de reservas, o Pedro Henrique não foi relacionado hoje, principalmente considerando que um zagueiro, independentemente de quem seja, muitas vezes ele vai se ver nessa situação de estar amarelado desde o começo, ou desde o primeiro tempo, ou até mesmo durante o segundo tempo, e tendo que tomar cuidado. Não é o fato do jogador estar amarelado que vai determinar, pelo menos a meu ver, se é razoável ou não substituí-lo no intervalo quando se trata de um zagueiro. E o Zé, ele não dava indícios até aquele momento de estar próximo de ser expulso. Ele não estava discutindo com os adversários, nem com a arbitragem, não vinha cometendo um número excessivo de faltas, e acho que realmente a saída dele no intervalo foi prejudicial, não, acabou sendo precipitada, e aí na sequência acabou prejudicando o Atlético por questões aí que a gente vai discutir aí na sequência do vídeo. Acho que o Atlético não volta mal para o segundo tempo, mas a gente percebe uma perda muito grande de ímpeto físico. Isso pode ter acontecido pelo fato de que estivemos em uma noite muito quente lá em Lima, 27, 28 graus aí durante a partida, e que o Atlético vem de um deslocamento muito longo, depois de uma partida igualmente difícil, né, em termos aí de deslocamento e de calor, contra o FC Cascavel no final de semana. Talvez se a comissão técnica tivesse optado por preservar pelo menos alguns jogadores no sábado, a gente tivesse chegado mais inteiro no segundo tempo. E aí eu acho que o Atlético não é que tenha jogado mal, mas foi menos dominante na segunda etapa. E acho que uma coisa que vale a pena a gente questionar também é o número de lançamentos longos. Foram 62 durante toda a partida, com 16 lançamentos acertados, um índice baixíssimo de 26% de acertos. Isso significa o quê? Que o Atlético grosseiramente abriu mão da bola 46 vezes pela oportunidade de ligar jogadas mais rapidamente. A grande questão aqui, a meu ver, não é nem somente o número de erros, que acho que é assim prejudicial, mas mesmo compreendendo que a intenção da comissão técnica com os lançamentos longos era se aproveitar da falta de velocidade da linha defensiva da Alianza, o Atlético poderia acelerar jogadas também com a bola no chão, não necessariamente sempre com bolas longas. E acho que isso é uma coisa que precisa ser melhorada, evoluída, para que o time alcance o nível de eficiência e de competitividade que a gente espera, para que ele possa ser
candidato a títulos ou a grandes campanhas, como a gente espera dessa equipe depois dela ter atingido a final da Libertadores na última temporada. E acho que outra questão aí que vale a pena a gente levantar são as substituições do Turra no segundo tempo. Acho que a saída do Terans para a entrada do Alex Santana já é por si só questionável, na medida em que o Atlético ainda vinha bem no jogo, ainda era dominante, poderia naquele momento ainda almejar uma vitória. Ele abre mão do principal jogador criativo do time para colocar um jogador de mais poderio físico, né, mais capacidade física naquele momento. Não acho que estivesse correto, da mesma maneira que acho que a partir do momento em que você tem um jogador a menos, como a gente acabou vendo acontecer, faz pouco sentido você substituir o Vitor Roque, porque você precisa de alguém para puxar essas jogadas em velocidade. O Atlético acabou abrindo mão disso quando saca Coelho para a entrada do Bigode, que já não tem mais a mesma velocidade, quando saca Canóbio para a entrada do Rômulo, que não é um jogador veloz, e quando, evidentemente, coloca Alex Santana e Pablo nos lugares de Davi Terans e Vitor Roque. Então, para o contexto em que o Atlético precisava jogar, seja quando tinha 11 jogadores e queria explorar a falta de velocidade da defesa peruana, quanto quando passou a ter 10 jogadores com a expulsão do Thiago Heleno e precisaria, quem sabe, ter alguma válvula de escape, acho que o Atlético acabou abrindo mão de tudo isso com as substituições. E aí, com isso, o que eu quero dizer é que as decisões do Tua contribuíram, ou pelo menos não colaboraram, para que o Atlético não saísse de Lima com um resultado ainda melhor. E com isso, eu não quero fazer desse vídeo ou desse empate um cavalo de batalha e fazer parecer que o Turra não fez nada de bom até esse momento. O que eu acho é que tem algumas situações que precisam ser avaliadas para que o time possa continuar melhorando. Tá? E aí, acho que a gente tem que falar da expulsão do Thiago Heleno. Tá? Acho que o lance em que ele é expulso, não necessariamente a gente pode criticar, porque de fato geraria uma jogada perigosa, né? O Kelvin estava avançado no campo, o Thiago sai para a cobertura, não tinha um volante posicionado para fazer a cobertura do Thiago, o Matheus Felipe ficaria realmente vendido, no caso aí de um avanço do Alianza, e o Thiago faz uma falta que, a meu ver, é natural, para impedir um lance de perigo que poderia fazer com que a Aliança abrisse o Atlético, abrisse o placar e colocasse o Atlético numa situação delicada no jogo. Porém, acho que vale muito o questionamento do primeiro cartão que o Thiago recebeu. Não dá para um jogador de 35 anos, capitão da equipe, ainda mais um jogador que tem experiência na Libertadores, como é o caso do Thiago Heleno, cair em pilha de ficar batendo boca com o adversário, porque acabou gerando essa situação. Acho que o árbitro até agiu de maneira exagerada, uma advertência para cada lado. Acho que, ao meu ver, seria suficiente, mas não, o Thiago poderia ter evitado toda essa situação se tivesse, entre aspas, baixado a bola naquele lance e continuado jogando. De qualquer maneira, pelas circunstâncias, um resultado que não é ruim para o Atlético, tá? Não nos esqueçamos que o Atlético tem 3 jogos em casa para fazer na Libertadores ainda. Se vence os 3, por exemplo, já tem 10 pontos na tabela. E é muito raro, pelo menos eu não me recordo, um time na Libertadores da América tenha somado 10 pontos e não tenha se classificado. Isso, evidentemente, o Atlético ainda vai enfrentar o Libertad fora de casa, pode beliscar um pontinho lá, vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, e com todo respeito ao Atlético Mineiro, pode sim beliscar pontos lá também. Então, não vejo por que o excesso de críticas. O que a gente tem que entender é que esse time precisa continuar melhorando. O Turra está em início de trabalho ainda, não se deixem enganar. As competições mais exigentes vão começar agora. A comissão técnica vai começar a identificar certas carências, certas deficiências do time que precisam ser corrigidas, seja com treinamento, seja com trocas de jogadores, quando for o caso. E a gente vai ter que aguardar para ver o que esse Atlético Paranaense vai de fato ser capaz de produzir em 2023. Então, sem pânico por agora, um resultado que embora pudesse ser melhor, não é ruim. O Atlético segue bem posicionado na Libertadores em busca de uma vaga nas oitavas de final. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.